Opa, hoje é quinta-feira, dia 26 de julho de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, falha Bluetooth, YouTube lento, movimento fake news e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Coca, você falou ontem nesse esqueminha de armazenar o site dentro da URL para descomprimir, que não dá para colocar foto. Dá sim, porque tem a codificação, tem protocolos. Então, sim, dá, mas a questão é que você fica limitado ao tamanho da URL, que se eu não me engano é 4K que você pode passar na URL. É mais uma limitação física do que técnica. Tá rolando a Pod Pesquisa. Eu acho que essa é a terceira ou quarta edição da Pod Pesquisa. E dessa vez é para quem ouve podcast, quem não ouve podcast e para quem produz podcast. A última Pod Pesquisa, eu lembro bem, foi 2014. Então dá para atualizar esse panorama de podcast se você quiser separar 5, 10 minutinhos do seu dia para responder a pesquisa. O link tá aqui nas notas desse episódio, abpod.com.br/podpesquisa. Notícias. Cocatec. E aí a gente começa a entender por que o Google falou na segunda-feira que com a chavinha de hardware não teve mais phishing entre seus funcionários. Isso porque o Google agora tá com a sua própria chavinha USB, o seu próprio hardware de segurança. E a coisa vai fechando, né? São aquelas coincidências que não são nada de coincidências. Às vezes não quer dizer nada. Por exemplo, a tela OLED vem da Samsung. E rolou um papinho de que poderia entrar a LG no pedaço, diminuir a dependência da Samsung, Foxconn e trocentas coisas. Saiu o resultado da LG Display e lá se fala de um futuro incerto. E coincidentemente ou não, no mesmo dia, a Samsung anuncia uma tela OLED inquebrável. Agora, a Samsung não tá usando nessa tela o Gorilla Glass 6, porque o Gorilla Glass 6 pode cair de 1 metro e pouquinho, 1,5 metro, 15 vezes antes de quebrar. Essa tela da Samsung consegue cair 26 vezes de 1 metro e pouquinho, aí quebra. E o Google tá sendo acusado de... aqui, eu tô acessando o Chrome e o YouTube tá muito mais rápido no Chrome, a página carrega muito mais rápido do que no Firefox, no Edge, 5 vezes mais rápido carrega no Chrome. Isso porque o Google, a nova interface, não a velha. Tem até uma solução que é você usar a velha interface. Um plugin para você usar a interface clássica, só procurar na extensão do Firefox YouTube Classic. Mas a treta é que essa nova interface usa uma API que foi largada, foi abandonada, tá deprecated. E portanto o Firefox e o Edge não implementam, mas o Chrome sim implementa. E frente a Google Next, a Google I/O de Cloud Computing, fizeram aquela análise dos assistentes pessoais. E para os padrões americanos, a Siri está com um desempenho de Google Assistant do ano passado. Quando a questão é entendimento, todo mundo chega perto dos 100%. Ok, em verdade seja dita, ano passado a Siri foi a nota mais baixa, ficou com 95%. Todo mundo ali 97, 98, 99. Então tudo tá junto, tudo próximo de 100. Esse ano o Google, que era 99, virou 100, a Siri tá com 99, Cortana, que era 97, virou 98. Então entender não é nenhum problema. A questão fica na hora da resposta. Ano passado o Google conseguiu responder 75%, a Siri 66%, Cortana 49%. Agora, Cortana ficou no mesmo patamar, 52%. A Siri subiu bastante, saiu de 66% para 78%. Google também, ultrapassando o Google do ano passado, que estava com 75%. Agora o Google também deu um boom, foi para 85%. E a Alexa tá ali nos seus 61%, não foi testada ano passado. Então, vamos combinar aqui que a gente tem dois players. Quando você quebra em categorias, você vê que na parte de respostas locais, bateu igualzinho Google Assistant e Siri. Quando o assunto é navegação, também ficou ali 91 contra 83. Menos de 10 pontos de diferença, tá no mesmo patamar. Agora, comércio. O Google tá quase 20 pontos na frente. Quando o assunto é informação, também outros 20 pontos na frente. Agora, quando é comandos, quando é para você interagir com o aparelho, a Siri se dá melhor, mas tá praticamente no mesmo patamar. Consegue abrir coisa de 10 pontinhos à frente do Google. Resumindo, Google bem melhor do que a Siri. Aí não tem nem dúvida. Mesmo a Siri do ano passado daria um couro na Cortana e na Alexa, mas a Apple, a princípio, não teria ficado parada, devagarinho tá mexendo com a Siri. E o Facebook, em função das eleições, e não só em função das eleições, Twitter também, Twitter bloqueou 143 mil aplicativos que estavam ali na Cambridge Analytica, violando privacidade, publicando spams. Não são contas, conta é outra coisa. E aplicativos são serviços que as contas usam. Por exemplo, eu tenho um aplicativo de Twitter que faz a
publicação dos posts do Coca-Tech no Twitter e um outro que faz a publicação de histórico. São os tweets que saem com a hashtag Time Machine. Não são contas, são aplicativos. Curiosamente, eu não sei o motivo, não cheguei a ver, mas ao longo do dia a conta do Omelete foi bloqueada, agora já tá desbloqueada. Tá todo mundo dando atenção a isso. E o Facebook desbaratou uma rede de fake news do MBL. Eram coisa de 200 páginas, 100 perfis. O MBL disse que isso é perseguição, que isso é censura. O Facebook, por sua vez, disse, olha, as regras são essas aqui, você tem que ter uma identidade, você tem que declarar aquilo que você está fazendo. Essa página aqui parece que é de terceiros, mas não, é você republicando a mesma coisa de você. Por sua vez, o MBL, não, isso aí é censura, a gente está aqui identificado, tem telefone, tem blá blá blá, não tem ninguém aqui se escondendo, precisa nem falar nada, né? Abri hoje dizendo sobre as coincidências que acontecem e que talvez não seja tão coincidência assim. A coisa de uns 30 anos atrás, um pouquinho menos, surgiu a figura de um jovem que liderava movimentos, era um jovem de esquerda, conhecido como Lindenberg Farias. Coincidentemente ou não, a partir dali a gente teve uma onda de esquerda. E agora a gente tem de novo a figura de um jovem liderando movimentos, mas agora por um outro lado. Enfim, vai ver, é só coincidência e eu tô vendo coisa demais. As ações do Facebook hoje caíram mais de 20%, isso porque teve o anúncio dos resultados, o valor de mercado caiu 120 bilhões. Apple tá bem, bateu o topo histórico, tá com uns 960 bilhões de dólares, faltando 40 pro tri. O Facebook ele não cresceu substancialmente no número de usuários, a audiência americana manteve-se a mesma, você tem uma GDPR, o Facebook falou que o próximo semestre não vai ser tão bom assim, vai ficar abaixo do ano passado, né? Aí o mercado penaliza. Mas não foram só coisas ruins, por exemplo, o Zuck tinha dito que ia contratar 20 mil pessoas para essa área de segurança, tá com 30 mil pessoas, 50% a mais nas eleições, que acaba sendo um dinheiro, entre aspas, um dinheiro certo, porque hoje, você não pode fazer propaganda no Brasil, você não pode fazer propaganda política em lugar nenhum, você só pode fazer propaganda política no Facebook, promovendo posts, impulsionando posts, grana certa pro Facebook, mas você tem todo um conjunto de restrições que vai fazer com que não seja aquela farra que o pessoal tava imaginando. Outra que o Facebook fez foi liberar, tava em teste fechadinho para algumas pessoas, o Watch Party, que é para assistir vídeos online com outras pessoas. Parece uma coisa meio ultrapassada, né? Mas tem um uso, o próprio, vamos combinar aqui, uma live do YouTube, uma live de Instagram ou qualquer coisa do tipo, é isso, é você juntar amigos e assistir um vídeo, eventualmente o vídeo é seu. Às vezes você tem uma sessão de perguntas e respostas, você tem uma interação, tem um uso, não necessariamente, vamos assistir aqui o último lançamento aqui, o filme que saiu, não, é mais tem um foco mais interativo e de repente o assunto, o mote é um vídeo, vamos assistir aqui essa aula, depois a gente interage sobre essa aula, vídeo, obviamente, tem um uso aí. Já no Snap, o chefão do Spectacles, quem cuidava da divisão do Spectacles, tá deixando a empresa. Ele era chefe de operações, era um ex-Timóteo, isso em 2017, foi ali da primeira para a segunda versão, quando assumiu a responsabilidade pelo Spectacles, tá deixando a empresa. Agora quem assume é o chefão de hardware, mas vamos combinar aqui que o Spectacles não foi tão revolucionário quanto de repente poderia, quanto deveria, quanto se achou, fez água. E descobriram uma falha de segurança no protocolo de pareamento do Bluetooth e as conexões podem ser interceptadas. Apple, Qualcomm, Intel, Broadcom, todo mundo entrou, é um protocolo, todo mundo entrou nessa. Tem solução, não é um problema de hardware, é só mudar o protocolo. Já foi mudado o protocolo. Na verdade, você tem que validar, validar as chaves públicas de uma maneira mais, como é que eu posso usar uma palavra suficientemente? Só validar direitinho que resolve, que foi o que a Apple já fez. Desde maio, no iOS 11.4, a Apple já fez essa validação mais consistente das chaves. Aí você vê por que sai uma atualização, melhorias e correções, porque, entre aspas, são problemas que ainda vão vir, são aqueles problemas que ainda estão ali no sigilo, o pessoal ainda está preparando a correção e não pode antecipar. Falando de Qualcomm, papinho de que nos próximos iPhones não vai ter chip da Qualcomm, tudo Intel, a internet vai ser feita pelo chip da Intel. Também, Qualcomm e Apple estão brigando. A briga Apple e Samsung é diferente, é Samsung Mobile versus Samsung que fabrica chip. Tem uma divisãozinha aí. O iPhone sem OLED, o iPhone LCD de 6.1 polegadas, agora que seria aquele coloridinho, agora ficaria para outubro, atrasaria um pouquinho esse seu papinho. Considerando que a Apple vem atrasando trocentas coisas, não espanta. Fico pensando se isso tem alguma coisa a ver em não tirar o brilho da linha X. Não, a gente vai fazer aqui um grande lançamento do X, o X Plus, vamos deixar esse LCD, sei lá como é que a Apple vai chamar, aqui guardadinho, para não roubar o brilho. E eu falo que os personal trainers estão com os dias contados, porque tudo
mundo vai se modernizando. Sei lá, no tempo do seu avô, DP, o departamento pessoal, era um carinha que cuidava da folha de pagamento, contratava pessoas, mandava embora. Hoje você tem um RH, você tem recursos humanos, você tem processos de contratação, processos de demissão. As coisas, elas vão mudando. E a Nike lançou o Nike Training Club, aplicativo para Apple Watch, que tem 180 malhações, 180 workouts. Não tô menosprezando a galera personal, não. Muito pelo contrário. Quem já treinou com um personal, com um treino feito especificamente para você, não é aquele treinão de academia genericão. Aquele treinão genericão de academia é exatamente, cá entre nós, o que o Training Club tá fazendo. É a mesma coisa que esse aplicativo tá fazendo. Tô falando de um treinamento desenvolvido especificamente para você. É outra coisa, o teu rendimento é outro, o ganho que você tem é outra coisa. Quem nunca fez um trabalho desse porte, seja para corrida, seja qual for a atividade esportiva, recomendo fazer pelo menos uma vez. Sim, tem um custo, talvez, né, seja caro, mas junta uma graninha, você que corre, você gosta de atividade física, não tem jeito. Vale a pena experimentar porque os resultados valem a pena. Tava conversando com o Coca no final de semana, e ele falando, né, de academias nos Estados Unidos. Você recebe um, entre aspas, Apple Watchzinho, coloca no pulso, que fica monitorando batimento cardíaco, você tem todas as suas estatísticas, as coisas precisam evoluir. E para finalizar, deixa eu registrar mais algumas coisinhas. Coca, vai ter gift card de Bitcoin, eu vou poder dar um gift card pra pessoa ali com um Bitcoin. O que a Coinbase está fazendo é que você pode transformar o seu Bitcoin em gift cards tradicionais. Você pode pegar, na verdade você está comprando um cartãozinho do Uber, Google Play, sei lá, dando para alguém de presente e pagando com o seu Bitcoin. Você já tem cartões onde você tem o saldo em Bitcoin. Você tem o Bitcoin e tem o cartão, você vai gastando, o cartão vai debitando da sua carteira de Bitcoins na Coinbase. Outra tendência aí, a parte de próteses. Quem ganhou o Imagine Cup esse ano foi uma prótese baratinha. A prótese não tem nada demais. O que ela tem demais é um sistema de visão. Pensa no antebraço impresso em 3D, material sem nenhuma complicação, só que na palma da mão você tem uma câmera. E essa câmera analisa o que está na frente dela. Faz exatamente o papel do cérebro. Ah, peraí, isso aqui é uma laranja. Ah, isso aqui é uma caneta. Ah, isso aqui é um anel. E em função do objeto, dessa classificação do objeto que está na frente da mão, vai mudar a pegada. Ah, peraí, é um anel? Então o anel tem que pegar com 2 dedos. Ah, é uma caneta? Então tem que pegar, assim, também com 2 dedos, né? Mas depois eu vou girar ali e segurar com 3 para escrever. Ah, eu tenho que segurar aqui a laranja. Laranja eu vou pegar com os 5 dedos, com a mão inteira. Ainda tem limitações, não lida bem com garfo e faca, não lida bem ainda com girar a maçaneta de uma porta, mas isso aí não importa. Sensacional a ideia. Também registrar aqui que acharam, parece, um grande lago de água líquida em Marte. É um lago subterrâneo no Polo Sul. Será que tem vida intramarciana? Alô, referências. E por último, a Apple trouxe mais um vídeo no iPhone 10, o Unleashed, que mostra o poder do processador, o poder do iPhone 10 para jogos. E sim, tem a galera de Nintendo Switch, tem todo um mercado, mas para aquele joguinho, não é bobinho a palavra, PUBG é um belo exemplo. Ele não é nada bobinho, é um jogo bastante complexo, tem mapas, você se move livremente e não faz feio, né? Hoje, sem sombra de dúvida, smartphones têm poder de fogo de computadores. Nem preciso dizer que esse vídeo tá aqui nas notas do episódio. E assim, correndo para entregar a minha pesquisa, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.